começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é um pernambucano arretado. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Ele é Jefferson Calassa. Ele vai falar, entre outras coisas, o que precisa a advocacia trabalhista no Brasil nos dias de hoje. Também terminaremos com a música de Lucilene Castro. O programa Ponto de Vista pode entrar, tem que você. O nosso entrevistado do programa de hoje é o Dr. Jefferson Calassa. Ele é um pernambucano, presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Dr. Jefferson, prazer em ter aqui no nosso programa, agora comandando a ABRAT, a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas. Muitas pessoas não sabem o que é a ABRAT. O senhor pode explicar para os amazonenses o que é a ABRAT? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, advogadas, advogados, estudantes de direito, operadores de direito no Amazonas. É um prazer imenso, uma honra muito grande estar aqui nesse programa para que a gente possa conversar um pouco sobre o que representa a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. A ABRAT, ela existe a partir da fundação, da criação de diversas entidades estaduais da advocacia trabalhista. A advocacia trabalhista hoje, Rodrigo, é o único segmento organizado na advocacia no país inteiro, né? A gente tem as ordens dos advogados do Brasil e tem as associações de advogados trabalhistas. Então, hoje nós estamos organizados em 23 estados. Tivemos o último congresso nosso agora em Florianópolis, 2 a 4 de setembro, com a participação de 23 estados. Então, as associações dos advogados trabalhistas vêm se fortalecendo, vêm se estruturando para elevar cada vez mais a consciência crítica do advogado enquanto cidadão que luta pelos direitos dos seus clientes, mas que também tem que entender como é que se passa a sociedade atual e a importância da sua atuação nessa conjuntura. O senhor é pernambucano? Na verdade, eu sou alagoano e já estou radicado em Pernambuco desde 1979. Então, eu tenho mais tempo em Pernambuco do que em Alagoas, né? Então, assim, eu sou pernambucano do coração, mas nasci em Alagoas, sou alagoano e já vivo em Pernambuco há muito tempo. Então, quando dizem, não, o primeiro pernambucano advogado, presidente da ABRAT, há uma correção. É o primeiro advogado de Pernambuco, presidente da ABRAT, porque eu sou alagoano. Falando agora um pouquinho dos CONADs. Os CONADs são os congressos nacionais em que se reúne a nata da advocacia trabalhista do Brasil. Ano que vem o nosso CONAD será no Ceará, em Fortaleza. O que nós podemos esperar para esse CONAD? Bacana. Primeiro, a gente gostaria de ter uma participação dos estudantes de direito, das advogadas e dos advogados do Amazonas. Cada ano que passa cresce. Mais essa nossa presença. Então, o CONAT, que é o Congresso Nacional, como você falou, da Advocacia Trabalhista, vai ser realizado no período de 12 a 14 de outubro, em Fortaleza, no Hotel Ponta Mar, beira-mar de Fortaleza, onde a gente já tem o tema central do Congresso, trabalho e dignidade, pilares da democracia, né? Como você muito bem informou, nós vamos ter os principais nomes do direito do trabalho em Fortaleza. Fortaleza se transformará na capital do direito do trabalho durante esse período e a gente espera fazer um dos melhores congressos da nossa história. Discutiremos temas como o processo eletrônico, a digitalização, a prova no processo de trabalho, a negociação coletiva, a arbitragem, assédio moral, assédio sexual, doença ocupacional, enfim, uma série de temas que estão ligados ao dia a dia do advogado e que a gente vai trazer os nomes, os melhores nomes da advocacia, os melhores nomes da magistratura, para que a gente discuta quais são as melhores teses, aquelas teses que nós poderemos atualizar e aplicá-las no judiciário e na nossa advocacia. Como presidente da ABRAT, quais as principais reclamações que o senhor tem recebido de advogados trabalhistas na atuação da sua profissão? Bom, nós temos diversas questões que precisam ser trabalhadas a nível nacional. A primeira delas, e que nós estamos já conquistando em diversos estados, é a luta pela chamada férias dos advogados. Existe um projeto de lei, que agora está no Senado, inclusive, para regulamentar as férias na Justiça em geral. Será do dia 2 ao dia 31 de janeiro.
abarcando 30 dias de férias para os magistrados, para os servidores e para os advogados, sem audiência e sem prazo correndo. Enquanto essa lei não é sedimentada, votada no Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo uma luta nos tribunais regionais de trabalho, passando pelo Colégio de Presidentes e Corregedores. Nós tivemos uma audiência com a presidenta do Colégio Precol, a doutora Neide Mello, e também com o ministro corregedor da Justiça e Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, onde eles se convenceram da nossa tese e passaram a defender nos diversos regionais que o recesso deveria ser prolongado do dia, começando no dia 18 de dezembro e indo, ao invés de 7 de janeiro, até dia 17 de janeiro. Então, vários estados já conquistaram essa bandeira hoje. É o caso de Pernambuco, de Santa Catarina, de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Sergipe, não é? E outros estados que estão em luta nesse sentido. Então, essa é uma luta da ABRAT. Os advogados nunca tiveram férias, sempre a gente teve aquele recesso ali de fim de ano, que a gente sai no dia 18, quando vira o ano a gente já está de volta para o trabalho. Então, é um contrassenso pela nossa atividade, inclusive, a gente que está ali lutando no dia a dia. Pelas férias dos trabalhadores, nós mesmos nunca tivemos férias. É uma das 5 profissões mais estressantes, segundo o levantamento dos médicos. Então, essa é uma forma de distensionar um pouco e garantir o nosso lazer junto à nossa família. E é uma coisa que tem encantado no país inteiro essa luta que a gente está fazendo. Uma outra questão, rapidamente, é a questão dos honorários suplemenciais. E aí uma ressalva. Os honorários, hoje, atualmente, a Lei 5584/70, ela fala de honorários sindicais, assistenciais, apenas para os advogados que patrocinam as causas, que têm os seus clientes assistidos pelos sindicatos. O que é que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo que deve haver, sim, os honorários suplemenciais, os honorários advocatícios, porém, com a ressalva daqueles que vierem acompanhados pela assistência judiciária gratuita, como é hoje em qualquer ação. Então, aquele trabalhador que declarar que não tem condições de arcar com os custos de uma advocacia particular, sob pena de prejuízo do seu sustento e de sua família, esses aí ficariam isentos de pagar qualquer honorários advocatícios e a União, então, pagaria da mesma forma como é feita hoje nos laudos periciais de insalubridade, de periculosidade, quando o trabalhador, por acaso, não ganha a causa e o Estado, então, assume esse ônus perante o perito técnico que foi nomeado pelo juiz. Da mesma maneira, seria com relação aos honorários. Então, esse também é um tema interessante, porque os advogados, de um modo geral, que advogam, que trabalham, que exercitam o seu labor, não possuem a sucumbência dentro da Justiça do Trabalho. Então, é uma luta nossa, porque isso existe nos demais ramos do direito, e seria profundamente injusto que continuasse dessa maneira dentro da Justiça do Trabalho. Apenas ressalvando que, como na Justiça do Trabalho nós temos o princípio protetor, nós devemos assegurar esse princípio protetor também em relação aos honorários suplemenciais. Porque a grande pergunta que se faz quanto a isso é essa. E como é que fica se a ação for julgada improcedente? A empresa vai ter que pagar um honorário? Nesse caso, se a ação for julgada improcedente e o reclamante possuindo assistência judiciária gratuita, quem vai pagar é a União, não é o trabalhador. Ok. Falando um pouquinho do ius postulandi ou jus postulandi, que é uma bandeira de vários advogados, quanto ao término. A gente sabe que existem verdadeiros massacres de empregados ou de empregadores mesmo, quando vão sem a companhia de um advogado e a outra parte está acompanhada de advogado. Qual o posicionamento da ABRAT quanto ao ius postulandi? A ABRAT é contra o jus postulandi, né? Não poderia ser diferente. O jus postulandi é uma grande enganação. É a ideia de que o trabalhador pode sozinho ir para a justiça e adentrar, interpor ação judicial, sob o intuito de que está se assegurando o direito dele, do direito de ação. Ora, o trabalhador que vai sozinho para a justiça enfrentar uma empresa com todo o seu aparato judiciário que possui, na verdade ele já entra num desequilíbrio muito grande. Se o princípio protetor na Justiça do Trabalho já existe para equilibrar a balança entre capital e trabalho, muito mais desnivelado fica quando ele entra sozinho. Até porque vai chegar num momento, na fase acursal, na fase de cálculo, que ele não vai ter condições de elaborar. Então, é preciso que ele vá acompanhado, assistido de um advogado. Seja o advogado do seu sindicato, seja um advogado que ele contrate particularmente. Mas ele ir sozinho, ele está indo de encontro aos próprios direitos dele, porque ele vai enfrentar um aparato judiciário, um aparato jurídico do outro lado, que ele sozinho não tem como enfrentar.
Ok? Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já.